a posição do banco, mas de fato o banco vai ter que evoluir nesse, né, privatizações, tem que evoluir nesse sentido, que agora a questão é até legislada, né, então foi até inserida lá no CBC, e eu lembro que no banco de mestrado lá a gente discutindo ainda, é uma discussão ainda incipiente, a respeito desse prazo de 5 anos, já tem até umas correntes dizendo que o que não se paga em 5 anos está resolvida a dívida. E num primeiro momento a gente fala, nossa, que absurdo, mas depois quando a gente pensa até na própria estrutura da falência ou da insolvência civil, e também depois de um prazo, né, as dívidas se finalizam, né? Então vão ser construídos argumentos, posições a partir de diversas origens, né, diversas matrizes que a gente construir. O doutor Emílson. Pois não, excelência. O senhor vem trabalhando com isso, já fiz audiência com o senhor. Sim. O senhor já tem visto outros resultados, avanços nessa excelência, parte? Como está sendo? Infelizmente, a audiência de conciliação é totalmente infrutífera. Os bancos não têm apresentado propostas. Quando apresenta propostas, sempre é no prazo de 96 meses ou 120 meses, colocando novos juros novamente, contrariando o que diz a lei, que tem que ser em 60 meses, com o valor do pagamento principal devido. Então, assim, a audiência de conciliação até hoje, em mais de 100 ações que a gente tem ajuizadas, até hoje não houve nenhum tipo de acordo. Quando é feito acordo, é feito contra a vontade da própria parte autora, porque não tem salário. Então, sem salário, ele faz acordo e fica sem salário. Tem alguns pouquíssimos casos que foram feitos acordos, foi por falta de alternativa, porque não tinha decisão liminar no processo, ou fazia acordo e ficava sem salário. Porque, geralmente, as parcelas do BR não são debitadas na conta corrente, compromete todo o salário. Então, infelizmente, conciliação mesmo não tem surtido nenhum efeito. Não está vindo, né? Nada. Não sei se a legislação nova, o tal dos encargos bancários, né? Isso também está em processo de construção, qual que seria essa situação. E, de fato, a gente não tem soluções muito definidas ainda, sim, né? Sim. A lei fala valor principal da dívida, né? Realmente, boa parte dos juízes vem entendendo que é o valor principal da dívida, mas tem alguns outros que falam que não, é o valor principal, com juros, outros colocam, né, valor principal e, se for possível, que cobrem juros. Mas isso é feito quando é nomeado um perito. Aí ele já manda colocar como quesitos. Veja se ele vai conseguir pagar o valor principal devido em 5 anos. Se sim, beleza. Veja se também é possível pagar o valor com juros em 5 anos, preservando o mínimo existencial desse consumidor. Então, alguns juízes têm colocado isso como quesito para o perito realmente identificar. Coloca com juros, se for possível, ou se não for possível, sem juros. Mas tentando respeitar esse prazo aí de 5 anos. É uma situação... Sim. Mas essa questão da exclusão dos juros, né, ela é suscitada na fase compulsória, na fase de conciliação. E também a discussão da constitucionalidade desse dispositivo, né? Também que propriedade reservada, iniciativa, tem essa discussão também no plenário. O que eu vejo, doutor, de fato, são posições ainda muito incipientes em qualquer apontamento que a gente faz agora. Não estou vinculando, não estou prejudicando, não estou fazendo nada, estou só dizendo o histórico de julgamentos que eu tinha antes da alteração da legislação. Não sei como que vai ser feito ainda, mas de fato, a princípio, a retirada dos juros é uma negativa à prestação de serviço do banco, porque a prestação de serviço do banco envolve juros, né? Mas, de outra banda, em qualquer procedimento concursal, falência, recuperação judicial, insolvência civil, geralmente, alguns atributos do débito são excluídos ou não entram nos pagamentos principais. Quando a gente pensa lá em falência mesmo, as multas, inclusive infrações e juros, eles são jogados para crédito extra-concursal, né? Ou seja, muito provavelmente não serão pagos, né? Porque muitas vezes, a maioria das vezes,
o patrimônio não comporta pagar todas aquelas dívidas, elas vão ficar por um momento posterior, e aí deflaga o prazo dos 5 anos lá, e acaba que muitas vezes esses encargos são retirados por total. Então, às vezes, numa busca de solução, teria que, às vezes, reduzir um plano especial de pagamento, uma coisa nesse sentido. E hoje também, na academia, já está se discutindo com mais profundidade a ideia do crédito responsável, né? Que, ao primeiro momento, eu até questionava, mas é o banco negando alguém a prestação de serviço do banco, né? O serviço do banco é fornecer crédito. A pessoa chega, a princípio, tem uma capacidade de pagar e pede o crédito, o banco vai negar e fala, não, você não está em condições. Então, são processos em construções, sem que essa discussão de uma corresponsabilidade ainda que reduzida do banco também está muito em voga, e isso vai ser trabalhado ao longo do tempo, né? Por isso que a gente pensa, se tem algumas propostas, quando o judiciário faz até aquelas grandes semanas de conciliação, muitas vezes o banco já apresenta com algumas reduções dos encargos, né? E também, você até para ponderar também, a gente tem que pensar que a Selic teve um aumento substancial aí nos últimos meses, então a gente fica até comprometido com relação à proposta, não somente pelo aspecto jurídico, mas também econômico. E esse deságio até que foi ponderado aí, a gente também, de certa forma, denuncia uma marcha da lucratividade, trazendo nova proposta justamente por conta desse aumento assim. O senhor apresenta alguma com deságio que eu vejo? Não, o que eu estou querendo dizer é que o aumento da Selic, a gente vai ver o aumento substancial da Selic. E a gente apresentando uma nova proposta hoje, obviamente, indiretamente já há um deságio considerável por parte do banco do montante da dívida. Para a gente, justiça em vários processos, nós tivemos um decreto definindo o que é o piso existencial, não tem nada a ver com a doutrina do ministro Fachin, está sendo discutido e tal, mas ele colocou em torno de 25% de salário mínimo de forma fechada. Já teve algumas decisões apontando 25% da renda, teve umas apontando 50%, teve umas que voltaram às nossas jurisprudências anteriores, de 70% da renda, isso ainda não vai definir. Quem, de fato, pontualmente, quem vai definir vai ser a decisão judicial em outro momento. Então, neste momento, a gente vai nomear, eu vou apresentar uns quesitos e vou, inclusive, falar para o perito lá, então, trazer as despesas básicas do requerido, com supermercado, eventual aluguel, serviços, e se tem alguma, está pagando alguma mensalidade, coisa assim, de escola desse tipo. Vou nomear o perito, vou já indicar uns quesitos judiciais e concedo mais 5 dias para os senhores apresentarem também quesitos para essa construção do plano. É uma situação nova ainda e tal, isso vai ser desenvolvido, mas a princípio o perito vai identificar tanto a condição de pagamento do requerido, do autor, quanto o total das dívidas, e vai apresentar um plano, mas lógico o julgamento judicial depois dessas definições. Tem uma discussão que a gente até está apontando, e tem até algumas abordagens inicial nesse sentido, de verificar se os valores estão conforme média do mercado. Lógico que um consignado, um empréstimo, ele tem a certa liberdade lá pelo Banco Central de definir, e a média do mercado é média, né? Você vai encontrar valores maiores ou valores menores, mas às vezes no processo concursal acaba que a gente vai buscando a média e às vezes, eventualmente, admitindo que algum cargo ou outro chegue nessa média. Eu vou fazer um quesito perguntando se está na média do mercado, quais os encargos moratórios específicos, quais são para esse mínimo existencial, vou falar para o perito verificar as despesas essenciais com água ao supermercado, e vou também pedir que ele apresente um plano. Os senhores vão apresentar quesitos complementares nessa situação. Casado, união estável, alguma coisa? Ela faz faculdade, a filha, a esposa trabalha, a renda do senhor é a renda da família inteira.
Então, doutores, vou fazer isso, vou colocar na ata esses quesitos do juízo, qual a taxa média dos acordos, identificar os encargos moratórios, o valor disponível, vou perguntar uma coisa mais ou menos, qual é a despesa essencial do autor com... O senhor paga aluguel ou é casa própria? Senhor? Telefone, água... Certo. E vou conceder, doutores, 5 dias para os senhores apresentarem quesitos suplementares. O quesito sempre tem que apresentar, mas recorda também, se vai aumentando muito o quesito, vai aumentando o valor da perícia, né? Às vezes os advogados apresentam 30 quesitos, 40 quesitos, então é dificultado. É lógico que tem que fazer da forma que os senhores entenderem mais correto. Doutor Emílson primeiro, que ele tinha levantado a mão, depois eu passo para o senhor. Sim, doutor. Ok, excelência, muito obrigado. Até para responder as perguntas, aos quesitos de Vossa Excelência, talvez seria interessante que os bancos apresentassem os contratos em juízo, o extrato do saldo devedor. Porque, por exemplo, não tem nenhum contrato nos autos. Então, vai dificultar para o perito fazer esses cálculos se não tem informação nenhuma nos autos. Os contratos, então, não? Não, só quem acostou o contrato. Mas é interessante... O senhor fala de extrato, é o quê? Seria o extrato saldo devedor atualizado, pelo menos, porque como já se passaram mais de um ano, é interessante que o banco apresentasse o extrato atualizado do saldo devedor, com juros e sem juros, até poder facilitar também para o perito. E os contratos, principalmente. Tá, doutores, representantes do banco, se eu conceder 10 dias, os senhores conseguem os contratos com os extratos atualizados? 30 dias para apresentar, doutor? Eu já estou até 15 dias, até minha assessoria está falando, não, 15 dias, doutor. Doutor, eu estou tendo até uma dificuldadezinha com o Brasil, a gente tem muita coisa aqui, às vezes do setor do senhor, daquelas cédulas rurais antigas, mas realmente são cédulas dos anos 90 e que muitas não são eletrônicos, mas esses contratos novos, eles são todos eletrônicos já, eles já vieram, são contratos de 5, 10 anos, todos já no formato eletrônico. O problema é que, assim, nós do escritório, nós solicitamos para o banco, primeiro para um setor, né, do PSO. O PSO... Os contratos de crédito consignado? Eles entraram, né, doutor? Eles entraram... Porque me parece que eles teriam um regime jurídico específico, né? Então, pela legislação, seriam, grosso modo, os contratos, eles estão indicando tipo contrato de consumo, contrato de crédito, ali às vezes tirando esses contratos com garantia real, às vezes um financiamento imobiliário ou uma cédula relacionada a uma alienação fiduciária de automóvel. Então, principalmente como veio da inicial a identificação de todos, a princípio todos estariam entrando nessa discussão. Muito obrigado. Excelência. Boa tarde a todos. Bom trabalho a todos. Até mais. Tchau, tchau.